Bom, pessoal, então a gente tem aqui um problema de circuito de primeira ordem, né, circuito RL, e aí, né, esse problema aí foi enviado como uma dúvida, né, que um aluno de vocês estavam com relação às correntes finais em indutores, né, quando você tem associação de indutores ou de indutores conectados em paralelo no circuito RL, certo? Então, bom, no caso aí, o problema foi um problema que foi extraído do livro, né? Esse problema 7.19 do livro. E o que é que acontece? Nesse problema aqui, nós temos esse circuito que está mostrado aí na tela, certo? Então, deixa eu só mudar aqui para a simulação, que aí fica melhor. Então, tem esse circuito aqui na tela, e aí o que é que acontece? Esse circuito tem uma fonte de corrente aqui, né? Ele está inicialmente nessa configuração, então tem duas chaves nesse circuito. Essa chave aqui, ela está de início fechada, certo? Então, o circuito está em regime estacionário, né? Antes do chaveamento, essa chave está fechada. Veja que só passa corrente pelos indutores, né? Porque os indutores estão se comportando como um curto. Não passa corrente nesse resistor aqui. E essa chave aqui, ela está aberta, né? Então, tem um indutor aqui que não está conectado ao circuito. Nem esse resistor aqui também está conectado ao circuito, né? Então, veja que aqui eu estou colocando... O que eu estou colocando aqui? Estou colocando a corrente que passa nesse indutor de 80 mH, né? Então, isso aqui vocês veem que vale o valor da corrente da fonte, é 5 mA. É a mesma corrente que vai passar por esse de 20 mH aqui. Aí, o que é que o problema diz? Bom, na situação de chaveamento, né, no chaveamento desse circuito, o que é que vai acontecer? Essa chave aqui, ela vai mudar de posição, né? Ela vai mudar daqui para cá. No problema, ela é uma chave das chaves, né, make before it break. Significa que ela tem lá um mecanismo de continuidade da corrente. Né? Então, ela não abre e fecha de uma vez, ela tem uma transição, né, entre uma posição e a outra para evitar descontinuidade na corrente, né, na prática. Aqui, eu tenho essa chave normal aqui simplesmente porque isso aqui é uma chave ideal no circuito, né? Então, o tempo de chaveamento na simulação é zero, né? Então, essa aqui acho que seria uma chave ideal, então não teria nenhum problema de descontinuidade aqui na simulação, né? Porque a corrente, como o tempo de chaveamento é zero, né? A chave muda de uma posição para outra no instante infinitesimal, aí então, esse problema não existe aqui na simulação. Por isso que essas chaves aqui estão chaves normais. Mas essa chave aqui no problema é uma chave make before it break. Bom, o que é que acontece nesse circuito? Não, essas chaves aqui estão sincronizadas, né? Quando essa aqui mudar de posição, essa daqui vai mudar de posição também. E aí o que é que vai acontecer? Ao clicar aqui, né? Essa chave aqui passou para essa posição aqui, né? E essa chave aqui passou, conectou, né? Esse indutor aqui de 48 mH ao circuito, certo? Então, acontece um transiente, e aí, no final, né, quando o circuito volta, atinge o novo regime estacionário, veja que não vai ter corrente passando por esse resistor, então a corrente passando pelo resistor é nula, né? Da mesma forma que vai ser a corrente passando por esse indutor aqui, só que, né, entre esses dois indutores aqui, né, entre nesses dois indutores que ficarem aqui conectados em paralelo ao circuito, vai ficar circulando uma corrente, né? E essa corrente, ela vai ficar com o valor de
aproximadamente aí 3,125 mA, e ela vai ficar presa, vamos dizer assim, essa corrente fica aqui presa, circulando nesses circuitos, nesses dois indutores, para sempre, né? Menos que algum outro chaveamento ocorra no circuito, essa corrente vai ficar aí circulando para sempre. Então, né, a dúvida que foi colocada no e-mail, né, é o seguinte: bom, se isso aqui é uma resposta natural, né, se esse circuito que sobra é um circuito RL com resposta natural, como é que sobra corrente circulando nesses indutores aqui, né? E se isso aqui faz sentido físico, né? Se isso aqui realmente faz sentido. Então, essa foi, né, a dúvida da questão, para a gente discutir. Então, tem uma pergunta aqui, não, o Edvaldo está perguntando, não passa corrente no resistor porque ela é da ordem de quiloohms. Não, Edvaldo, não vai passar corrente nesse resistor aqui porque é um circuito, veja, é um circuito RL de resposta natural, certo? Então, o que acontece aqui é que a corrente aqui já chegou ao zero, né? Vamos dizer assim, o circuito já se estacionou e no circuito de resposta natural vocês sabem que a corrente final é zero, né? É por isso que não passa corrente, né? Nesse resistor, certo? Ela vai passar, deixa eu só voltar aqui o circuito para o regime estacionário anterior, para vocês verem. Então, veja que eu posso até colocar aqui colocar aqui a atenção nesse resistor aqui para vocês verem. No momento de chaveamento, o que é que vai acontecer? Pronto. Então, isso aqui, né, no gráfico aí da direita, é a tensão aqui sobre esse resistor. Então, tá vendo que aparece, no momento de chaveamento, né, vai aparecer uma tensão e uma corrente que rapidamente vão para zero, né, por conta da resposta circuito de primeira ordem, né. Então, a resposta natural, apareceu aqui uma corrente no circuito, uma corrente transiente, e essa corrente aqui está indo para zero, né, exponencialmente. Então, era de se esperar no circuito RL, né. Dependendo da constante de tempo do circuito, essa corrente está indo com uma certa velocidade aí, exponencialmente para zero, que é o que está acontecendo aqui. Então, a corrente final aqui no resistor é zero, simplesmente por conta da resposta do circuito, né? Bom, então, a curiosidade aqui, né, desse circuito é que, com essa associação de indutores que está aqui, né, o que acontece é que o valor final, né, da energia armazenada nos indutores, né, se você somar a energia armazenada nesses indutores, sobra ainda a energia armazenada nesses dois indutores que estão em paralelo aqui, né? E aí vamos dizer assim, talvez aí deixa essa questão confusa, ou seja um ponto aí diferente aí do que vocês esperariam, né, do ponto de vista intuitivo. Mas agora, por que isso aqui acontece, né? Então, primeiramente, né, a gente pode, vamos resolver esse problema, né, aí depois a gente volta para discutir fisicamente, né, o que é que está acontecendo. Então, bom, primeira coisa aqui, né, no problema do livro, né, é pedido para você determinar a tensão sobre esse indutor aqui, de 48 mH, né, que é a mesma sobre esse de 80,
porque os dois estão em paralelo, e a corrente que passa por ele aqui, né? Por esse indutor de 48 milihenry, certo? Então, esse é o que está lá sendo pedido na questão do livro. Então, veja, depois do chaveamento, né, o que é que acontece? Eu tenho esse circuito aqui, tem 3 indutores, né, e tem uma resistência. Então, eu sei que esse circuito aí, né, ele vai exibir uma resposta, é um circuito de primeira ordem, né, com a resposta natural, porque aqui eu só tenho, não tem nenhuma fonte conectada aqui. E aí, o que é que vai acontecer, né? Eu vou primeiro ter que determinar a indutância equivalente desses 3 indutores aqui, né? Então, tem um indutor aqui em série com associação em paralelo, né? Então, o indutor equivalente aqui eu preciso determinar. Determinado esse indutor equivalente, com essa resistência aqui, eu vou ter um circuito RL equivalente, né? E aí eu posso extrair constante de tempo do circuito, e aí eu posso analisar, né? Eu sei que o valor final da corrente do circuito, né, com o indutor equivalente vai ser zero, porque é uma resposta natural, e eu sei o valor inicial da corrente, né, no indutor equivalente, porque ele vai ser a corrente inicial que eu tenho passando por aqui. Então, veja que se eu substituir tudo isso aqui por um indutor equivalente, né, esse indutor equivalente, ele está nessa, quer dizer, ele está entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, esse nó aqui e esse nó aqui, né? O nó aqui que tem a chave e o nó aqui de baixo, ou seja, a corrente que está passando por ele, né, é a mesma corrente que está passando por esse indutor de 20 mH, né? Porque esse aqui, esse indutor está em série com a associação desses dois, e aí a mesma corrente que passa por esse, passa pela associação desses dois, e consequentemente passa pelo indutor equivalente. Então, eu sei qual é a corrente inicial no meu elemento equivalente. Bom, então vamos ver se a gente resolve isso aí, né? Com essas informações. Então, vou fazer aqui, para ser mais rápido, né? Vou fazer no notebook. Então, a primeira coisa que eu sei, né? Eu vou numerar aqui, dar uma numeração para esses indutores, né? Vou chamar isso aqui de indutor 1, vou chamar aqui L1, não vou colocar o valor dele aqui, é 20 mil, né? Para o indutor 1. O indutor 2, esse aqui da esquerda, 80, e o indutor 3, de 48 milihenry, certo? Então, cada um dos indutores, vou colocar um número aqui para diferenciar, e aí vou fazer a análise, né, do circuito antes do chaveamento. Então, antes do chaveamento, corrente passando pelo indutor 1 é a corrente que está passando por essa fonte aqui, né, porque eles estão em regime estacionário. Então, o que é que acontece? A corrente passando aqui, né, assumindo que o sentido da corrente de referência está para baixo, né, eu vou assumir todos os sentidos de referência de corrente para baixo, né, e as correntes e as polaridades de tensão também. Corrente na direção da queda da tensão de referência, é isso que eu estou assumindo aqui para todos eles, certo? Não vou colocar aqui para ganhar um tempo, mas vocês sabem que eu estou assumindo aqui todos, conversão passiva, tudo com sinal positivo, né? Minhas referências eu que escolho. Bom, corrente inicial passando por esse indutor aqui vai valer 5, né? Nessa referência. Nesse aqui também vai valer 5, porque a corrente está passando pelos dois aqui no instante zero. E nesse indutor 3 não tem nada, não tem nenhuma corrente no instante inicial, né? Então, essa corrente inicial aí vale zero. Ele está desconectado do circuito. Bom, então, vamos ver aqui. Vamos rodar isso aqui, né? Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, né, é descobrir a indutância equivalente, né? Então, para saber a indutância equivalente aqui, né, eu tenho um paralelo de L1 com L2 com L3, né? Então, L2 vezes L3 dividido pela soma, tá aqui. E aí eu vou pegar esse valor aqui e vou somar com L1, isso aí vai ser minha indutância equivalente para o circuito após o chaveamento, né? Então, se eu rodar isso aqui, esse paralelo aqui dá 30, isso com esse aqui vai dar 30 mili, somado com 20 mili dá 50 mili, né? Então, tá aí, indutor equivalente, vale 50 mili. Bom,
Achado aqui o indutor equivalente, né? Agora vamos determinar a constante de tempo do circuito. Então, eu sei que a resistência que vai sobrar, o resistor que sobra no circuito é esse resistor de 2,5 kΩ. Então, está aqui, 2,5K. E aí a constante de tempo é a indutância dividida pela resistência, né? Então, se eu rodar isso aqui, isso aí me dá uma constante de tempo disso aí, né? Aproximadamente 2 elevado a menos 5 ou 20 microsegundos. Tá? Então, constante de tempo no meu circuito está aqui, determinado. Próximo passo é a gente determinar a expressão para a corrente, né? No circuito RL que sobrou. Então, a corrente que está passando pelo indutor equivalente. Bom, para isso a gente vai fazer análise, né, da situação que a gente tem, do circuito que a gente tem. Então, a gente sabe que é um circuito RL resposta natural. O valor final da corrente desse circuito tem que ser zero, né? E o valor inicial da corrente que passa pelo elemento equivalente, né, tem que ser igual ao valor da corrente inicial que a gente viu aqui, né, e 0, 5 miliamperes. Então, o valor inicial da corrente é 5 mili no elemento equivalente. Bom, vou definir aqui uma variável tempo, né, uma variável simbólica, para escrever aqui a expressão simbólica, né, digitar a expressão simbólica. E aí, bom, eu sei que a minha corrente, IL, é o valor final, somado com o valor inicial menos o valor final, multiplicado pela exponencial de menos t sobre tal. Né? O t0 aqui é zero, né? Lembrando aqui a dúvida aí que Tayane falou na aula, né? Então, isso aqui eu estou assumindo que o chaveamento ocorre em zero, né? Se não fosse em zero, se fosse 1, eu teria que adicionar aqui um parâmetro t0 aqui nessa expressão, né? Como vocês sabem. Então, o valor aqui do chaveamento, esse valor aqui de corrente seria o valor em t0, né? E eu teria que substituir isso aqui na fórmula e definir o valor do t0 aqui, né? T0 igual a um valor qualquer aí, um segundo, alguma coisa. E aí, isso é a única coisa que mudaria aqui se o chaveamento não estivesse acontecendo em zero, né? Então, só para deixar esclarecido aí. Mas, bom, vou determinar essa expressão aqui e vou colocar o valor dela aqui para vocês. Então, vamos ver aqui. Então, veja, para a corrente no indutor equivalente, né, a gente tem isso aqui. 5 exponencial, né, 5 mili, exponencial de menos 50 mil T, certo? Então, essa é a corrente no elemento equivalente e ela está de acordo com a resposta que a gente espera, né? Uma corrente, o valor final aqui vai ser zero e o valor inicial 5 mili, né? Se eu substituir T igual a zero aqui, me dá 5 mili. Se eu substituir T infinito, fazer o limite aqui de T vai um T indo para infinito, isso aqui vai me dar zero, né? Então, como a gente espera. Então, resposta natural. Bom, com essa corrente aqui, no indutor equivalente, agora eu posso vir aqui, né? E calcular essa tensão, a tensão V0, que é a tensão sobre esses dois indutores aqui, né? Certo? Então, se eu sei, né? Eu posso pegar esses dois indutores aqui e colocar apenas um elemento equivalente, né? Daqui para cá. E esse elemento eu já deixei separado o cálculo dela aqui, né? Que é a associação aqui em paralelo de L2 com L3. Então, essa associação em paralelo eu chamei de LEC1, né, para diferenciar do indutor equivalente do circuito todo. Então, associando isso aqui com isso aqui, em paralelo, eu tenho LEC1, que é a indutância equivalente aqui entre esses dois pontos, e aí eu quero saber, no circuito, né, qual é o valor da tensão aplicada sobre esses dois indutores, que é a mesma coisa de saber qual é a tensão aplicada na indutância equivalente deles dois, né? Que eu já sei que vale 30 miliamperes, né? Bom, uma vez que eu sei a corrente, né, que passa por essa indutância equivalente, é a mesma corrente que passa
pela indutância equivalente geral do circuito, né, IL. Então, eu vou apenas fazer o seguinte, pegar o valor da indutância e multiplicar pela derivada dessa corrente. Então, vou achar o valor dessa tensão V0, né, apenas fazendo isso. Então, a associação entre os dois indutores em paralelo, multiplicada pela derivada da corrente no circuito, vai me dar esse valor aí de tensão que eu estou procurando. Então, rodando aqui, né? Veja, deu menos 7,5, né? Exponencial de 50.000 T, certo? Então, a tensão V0 está aqui. Então, está determinada aí a tensão V0, né? Bom, então, menos 7,5, né? Exponencial de 50.000 T é o valor da tensão sobre, entre esses dois pontos, né? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui do circuito, né? Onde estão esses indutores em paralelo. E agora aí vem o problema, né? Bom, como é que eu determino, né? Sabendo a tensão que eu tenho entre esses dois pontos aqui, como é que eu determino as correntes, né? Em cada um desses indutores para ter maior que zero, maior ou igual a zero. Como é que eu determino isso agora? Pergunta aí para vocês. O que é que eu faço para determinar as correntes que passam em cada um desses indutores aqui? Você pode integrar, né, a tensão achada e multiplicar pelo inverso da Exato. indutância. Então, o que a gente pode fazer, né, é aplicar o que a gente sabe para esses indutores aí, né? Então, a corrente no indutor 1, né, é a mesma corrente que passa que eu já determinei aqui, né, do circuito RL, porque a corrente que está passando pelo esse resistor aqui vai ser a mesma corrente que passa por esse indutor 1, né? Então, essa corrente aqui eu já sei quem é. Eu não sei quem é a corrente que passa pelo indutor 2, nem pelo indutor 3, né? Mas eu sei quem é a tensão aplicada nos terminais deles aqui. Então, eu vou fazer, né, justamente isso para esses dois, né? Corrente no indutor 1, eu sei que vale IL, né, que é a corrente que eu coloquei aqui para o circuito. Para o indutor 2, né, eu vou utilizar a integração, então eu vou integrar aqui a expressão da tensão, V0. Veja que aqui eu estou fazendo, eu não estou definindo a variável de integração, como eu tinha feito antes nas outras resoluções, não simplesmente para poupar tempo, né? Então, aqui eu estou dizendo que simplesmente eu vou pegar essa expressão V0, ela está em T, e eu vou fazer a integral dessa expressão de 0 até T, né? Então, aqui é como se eu estivesse utilizando T para como variável de integração e variável lá nos limites, né? Que, a princípio, matematicamente não tá muito correto, mas, assim, em termos de código, não vai fazer diferença, né? Então, na verdade, não preciso definir uma variável diferente aqui para integração, simplesmente eu vou dizer que minha variável de integração e a do limite superior são as mesmas, né? Mas, obviamente, matematicamente, você teria que colocar a variável de integração diferente da variável dos limites, para estar correto. Bom, então, feita aí essa observação, a corrente 2, né, 1 sobre L2, a integral de V0, de 0 até T, somado com o valor inicial de 2, né, de L2, que a gente já viu que é 5 miliamperes, né, no início lá da análise. O indutor T3, né, L3 é a mesma coisa, 1 sobre L3, integral de V0, de T de 0 até T, somado com o valor inicial de I3, certo? E essa corrente inicial é zero, né, para esse indutor, porque ele estava desconectado do circuito inicialmente. Então, vamos ver aqui como é que vai dar esses resultados aqui. Então, calculando essas integrais aqui, né, aqui eu estou colocando também o valor em miliampere, né, printando aqui o valor em miliampere. Então, obviamente, né, a corrente no indutor 1, ela vale exatamente aquela corrente que a gente tinha determinado antes, né? No indutor 2, agora apareceu essa
essa corrente aqui, então 3,125 somado com 1,875 exponencial de 50.000 T, né, miliampere, e no indutor 3 apareceu menos 3,125 somado com 3,125 exponencial disso aqui miliampere. Bom, como é que eu posso, qual é a primeira coisa que eu posso fazer aí para verificar se essas expressões estão corretas ou não? Quando o senhor somar o I2 com o I3, tem que dar o I1, né? Exatamente, né, Michel? Por conta da lei de Kirchhoff das correntes, né? Então, essas expressões aí a gente sabe que não podem violar a lei de Kirchhoff das correntes, né? Se elas não estiverem de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes, então tem alguma coisa errada. Veja que se eu somar I2 com I3, né? 3,125, 3,125 com menos 3,125 vai embora, né? E 1,875, se você somar com 3,125, vai dar 5, certo? Então, a soma disso aqui dá exatamente, e 2 mais 3 dá exatamente 1. Certo? Então, essas correntes aqui estão de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes. Outra coisa que a gente pode ver aqui são os valores iniciais, né, dessas correntes. Então, tem que estar de acordo com os valores iniciais que a gente conhece. Então, substituindo T igual a zero aqui na corrente 1, eu tenho 5, né, que é exatamente o valor inicial dela. T igual a zero aqui na corrente 2, eu também vou ter 5, eu vou ter 3,125 somado com 1,85, isso aqui vai me dar 5 e 2, então está correto. E 3 tem que dar zero, né? Então, substituir T igual a zero aqui, eu tenho menos 3,125 somado com 3,125, que dá zero. Né? Então, essas expressões também, analisando o valor inicial que a gente tem, estão todas corretas, certo? Bom, mas aí qual é a surpresa aqui? A surpresa é que nesses dois indutores que estão associados em paralelo, né, o valor final da corrente não é zero, né? Na verdade, vai ficar uma corrente circulando, também nesse indutor I2, vai ficar uma corrente circulando de cima para baixo, e no indutor I3, que é o indutor que eu estou conectando ao circuito, vai ficar uma corrente circulando de baixo para cima, né? De mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Então, vai ficar uma corrente ali presa, né? O valor de corrente vai ficar preso nesses dois indutores do circuito, certo? Quando eles atingirem o regime estacionário. Então, é isso que essas expressões estão nos dizendo aqui, certo? Bom, a Aldari está perguntando aí, teria como fazer o divisor de corrente para calcular essas correntes em cada indutor? Aldari, você poderia aplicar sim, mas aí você teria que ver lembra que as expressões que a gente viu lá na aula que a gente conversou sobre isso, né? As expressões de divisor de corrente para associação de indutores, né, não são coisas tão triviais assim. Tem umas expressões lá que você tem que considerar, mas aquelas expressões tem que bater, certo? Quando aplicar aqui. Só não vai ser simples, não vai ser uma expressão simples para divisor de corrente, porque os valores das correntes iniciais aqui não são zero, né? A gente viu lá que a expressão do divisor de corrente fica simples se você tiver corrente inicial zero, né? Dos indutores associados em paralelo. Mas aqui não, aqui você tem um indutor começando com 5 e outro começando com 0, né? Então aí você vai ter que aplicar corretamente as expressões considerando isso aí, né? Mas, obviamente, né, se aquelas expressões estão corretas, aplicando aqui nesse caso, você vai ter que obter essas expressões aqui, né? Então, no caso aqui, a corrente que está se dividindo é essa corrente 1, né? Está se dividindo em 1, em 2 e 3. Então, aquelas expressões tem que, a partir de 1, você tem que ser, deve ser possível obter em 2 e 3, né? Também observando as condições iniciais dos indutores. Bom, então, por que isso aqui causa surpresa, né? Isso aqui causa surpresa porque, no caso da resposta natural, né, vocês
quer dizer, o pensamento, né, obviamente o raciocínio é que aquele circuito, os valores de corrente dele vão para zero, né, com o passar do tempo, certo? Mas aquilo ali é por causa do circuito equivalente, né, o RL, aquilo ali vai valer por causa do indutor equivalente. Então, veja que se você fizer aqui, né, análise para um indutor equivalente, o indutor equivalente desse circuito, que é aquele indutor lá de 50, né, a corrente passando pelo indutor equivalente vai ser zero, final, né? É só você pegar os valores dessas correntes aqui, né, e ver o valor final. Então, o valor final de 1 é zero, né, certo? E o valor final de 2 com 3, um vai dar 3,125 e o outro vai dar menos 3,125, né? Então, quer dizer, I1, que vai ser a corrente do indutor equivalente, vai ser zero, né? Essa corrente 1 que eu disse das correntes tem que ser igual à soma dessas duas correntes, e a soma dessas duas correntes também dá zero, certo? Ou seja, do ponto de vista do indutor equivalente, a corrente final é zero. Ok? Porque aqui nesse circuito, né, como I2 mais I3 somado vai dar zero, né? Então a corrente descendo aqui vale zero, e a corrente I1, que é a corrente passando aqui, também vale zero. Então, do ponto de vista do que está conectado entre esses dois pontos, né, do elemento equivalente disso aqui, a corrente final vale zero. Né? Ou seja, moral da história, né? Quando você tiver essas associações de indutores aqui, e dependendo da configuração dos valores iniciais das correntes, pode ser que, quando o circuito chegar em regime estacionário, fique uma corrente presa aqui, uma energia presa dentro desse circuito, certo? Uma corrente fique eternamente aí presa desses indutores nessa associação em paralelo. E aí, o que é que significa isso fisicamente? Né? Significa simplesmente que aquele circuito ali, aquela energia que está ali, ele não consegue se livrar dela, né? Então, tem uma certa energia acumulada ali que pela configuração que está do circuito, ela não, ela não pode, fisicamente, ela não consegue ser extinta, né? Ela não consegue ser gasta. Então, ela vai ficar ali presa, né? E aí a pergunta geral foi, isso, quer dizer, fisicamente isso é possível, né? É possível você ficar com a corrente eternamente circulando aqui nos indutores? Então, a pergunta é para vocês, o que é que explicaria fisicamente essa corrente aqui circular eternamente nesses indutores? Fisicamente, como é que a gente explicaria isso? Se é possível? Não é possível? Edivaldo está falando aí indutância mútua. Não, aqui a gente não está falando nada de indutância mútua, viu, Edivaldo? Então, Professor, hoje não? eu acredito que na vida real não seria possível ficar uma energia presa infinitamente porque os indutores têm uma resistência interna, né? E estaria sendo Ramon, dissipado. exatamente. Então, É. exatamente. Então, na prática, né, por que isso é contraintuitivo até para a gente, né? Porque a gente sabe que os elementos, né? Então, assim, a resposta é, bom, a gente considera elementos ideais, né, nos circuitos que a gente está trabalhando aqui. Então, esses indutores são elementos ideais para a gente. Então, eles não têm, além de indutância, não tem nenhuma outra propriedade, né? Então, eles não têm resistência, por exemplo, né? Então, quer dizer, um indutor real, né, se você for construir um indutor ele vai sempre ter resistência, e mesmo que a resistência seja mínima, né, com o passar do tempo, né, numa situação dessa, né, você teria essa energia sendo dissipada pela resistência do condutor, dos condutores. Então, na prática, né, esse fenômeno de armazenar uma certa energia, você ficar uma certa energia presa aqui, essa energia tende a se esvair com o tempo, né? Mas aí entra naquela mesma história de
dos modelos que a gente utiliza, né? Então, esse é um modelo ideal, que assume apenas o elemento indutivo ideal, e esse elemento não tem resistência. Então, nesse caso, é possível. Uma outra possibilidade física, né, disso acontecer, é o caso de você ter um supercondutor aí, né? Então, eu acho que a gente discutiu isso algumas aulas para trás, né? A gente falou sobre resistência. Então, um supercondutor é um condutor que, em certas condições, né, principalmente quando você baixa muito a temperatura, alguns materiais, quando você baixa muito a temperatura, chega lá próximo do zero absoluto, né, do zero Kelvin, a estrutura, né, ele chega a um ponto em que a resistência dele virtualmente desaparece, né, então ele vira um condutor ideal sem resistência nenhuma. Então, nesse caso, aí você pode sustentar nesse condutor uma corrente indefinidamente, certo? Então, se você tiver uma corrente ali naquele supercondutor, essa corrente vai ficar circulando por ele por tempo indeterminado, certo? Então, na prática, você consegue sim, né? Obviamente, utilizando um supercondutor, não um condutor normal. Mas, se vocês verem lá os experimentos, por exemplo, de até o próprio funcionamento lá desses sistemas de transporte metroviário, né, que utilizam levitação magnética, por exemplo, trem-bala e algumas outras aplicações que utilizam, por exemplo, supercondutores de alguma maneira, né, eles baseiam-se nesse fato, né, de você ter um condutor que tem uma resistência praticamente nula e aquela energia, aquele condutor não vai dissipar praticamente nenhuma energia via resistência. Então, ao passar uma corrente por ele, se você, de certa forma, prender uma corrente ali um condutor desse, né, fechado, vamos dizer assim, aquela corrente vai circular eternamente, sem nenhum gasto de energia. Lembre-se que para você ter gasto de energia, você tem que ter potência, né, sendo consumida ou fornecida. E potência é sempre o produto de tensão vezes corrente. Então, se você só tem corrente, como é no caso do indutor, e você não tem tensão, então você não tem potência. Né? Porque para ter potência e ter transferência de energia, você tem que ter os dois, tensão e corrente, simultaneamente diferente de zero. Isso é a mesma coisa para o capacitor. Veja que no capacitor isso não fica tão difícil de entender, né? No indutor fica um pouco mais contraditório, né? Um pouco mais contra-intuitivo, mas no capacitor não, porque um capacitor vocês entendem que você pode carregar um capacitor com uma bateria, ou o que seja, desconectar os terminais desse capacitor do circuito e aquele capacitor vai ficar carregado, né? Ou seja, vai ter uma tensão nos terminais do capacitor, ele vai ter uma energia armazenada ali, uma carga, só que aquela carga ali, se você não conectar aquele capacitor novamente a um circuito qualquer fechado, né, ela vai ficar indefinidamente, aquela energia vai ficar presa no capacitor também, indefinidamente. É a mesma coisa aqui no caso do indutor, né. E aí no capacitor, né, também, para você ter potência, você precisa ter tensão e corrente simultaneamente diferente de zero. Ali você só tem tensão e a corrente é zero, né, no capacitor carregado. Então, também você não tem como aquela energia sair, né, ser transferida para outra, não tem como você utilizar aquela energia para nada, se você não tem uma corrente no circuito. Então, aqui é o caso, vamos dizer assim, é o caso similar, só que aplicado ao indutor. Então, por que sobrou uma corrente aqui nesses dois indutores? Foi porque a tensão, né, nos terminais deles foi para zero, né, mais rápido do que, vamos dizer assim, eles tinham uma certa quantidade de energia, mas essa tensão foi para zero mais rápido do que essa energia foi dissipada. Então, sobrou alguma energia ali dentro, mas como a tensão aplicada nos terminais dele é zero, né, e foi para zero muito rapidamente, então essa energia acabou ficando lá, presa, na forma de uma corrente, que fica circulando indefinidamente, né. Então, Professor, então essa é a explicação para a corrente não sair desse ramo aí e ir para o resistor e ser dissipada a energia?
Exatamente. Da forma que esse circuito tá, essa corrente, ela não consegue ser, porque qual é o problema aqui? O problema é que a forma que o circuito está construído, né, e as condições iniciais de corrente aqui fazem com que esse sistema sempre fique com essa energia presa, né, essa corrente presa, certo? Então, veja que isso não sou nem, assim, a gente não está fazendo uma análise qualitativa, a gente resolveu as equações e viu que essas expressões levam a isso. Nessas expressões, elas estão de acordo com as leis de Kirchhoff, né, com o comportamento do circuito. Então, né, é, essa é a solução que a gente obteve para esse circuito aí, né. Aí, qual foi que a gente observou? Bom, sobrou uma corrente aqui interna. Aí, agora a pergunta é, bom, isso é fisicamente possível, né? Bom, é possível porque, primeiramente, a gente utilizou o que a gente sabe da física, né? Das leis de Kirchhoff, aplicada com a teoria de circuitos, para analisar o circuito. Então, se a resposta que a gente obteve está correta, de acordo com essas leis, então essa resposta deve estar correta fisicamente, né? Então, o primeiro ponto. E aí, por que essa energia fica presa? Aí é justamente essa questão, né? De acordo com a forma que o circuito está construído aqui, o comportamento transiente dele não permite, né, que uma parte dessa energia aqui seja consumida por esse resistor, né? Justamente porque o comportamento do circuito ele vai ser dado pela indutância equivalente que está aqui, né? Então, para que esse comportamento seja obedecido, as únicas soluções possíveis é uma solução em que sobra uma corrente aqui, certo? Lembrando que soluções para as equações para as leis de Kirchhoff, né, e das EDOs que tem aqui são únicas, né? Então, só existe uma solução física, que é também, vamos dizer assim, intuitivo, né? Você não pode ter o mesmo sistema físico se comportando de duas maneiras diferentes, porque aqui a gente está na escala de macro, né? A gente não está falando nada de quântico, nenhum comportamento quântico aqui. Então, o comportamento disso aqui, ele é determinístico, né? Então, quer dizer, só existe uma resposta para esse circuito aqui, né? Não existem duas. E a única resposta que faz com que, né, as leis da física sejam obedecidas é essa em que sobra duas correntes aqui, né? Uma corrente aqui presa nesses indutores. Então, é isso, né? Fica moral da história, né? Quando você tiver associação em paralelo de indutores em circuitos, pode ser que você se depare com uma situação em que vai ficar uma corrente presa, né, circulando entre esses indutores em paralelo, né? Aí vai depender do circuito que você está analisando. Mas essas respostas vão aparecer aí diretamente das leis de Kirchhoff, né? Se você aplicar corretamente a análise do circuito nesse tipo de circuito, você vai ver que essas respostas vão aparecer naturalmente. E não há nenhuma contradição, só é um pouco contraintuitivo, né? Mas, assim, nem toda física, nem toda solução dos problemas vai ser intuitiva, né? Então, por isso que tem algumas situações que vão surpreender, né? Isso aí talvez seja uma delas aí para vocês que estão começando a estudar esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim. Ok? Se você tiver circuitos com capacitores, isso aqui pode acontecer também, da mesma maneira, né? Se você tiver capacitores, no caso, capacitores associados em série, aí você pode terminar num circuito em que a associação dos capacitores, você termina com uma certa carga lá em cada um dos capacitores e o valor final da tensão dos capacitores não é zero, né? Você pode ter essa mesma coisa. Aqui eu creio que no circuito com capacitores, aqui no caso é indutores associados em paralelo, capacitores associados em série, eu creio que você pode ter isso também, né? Você pode ter a tensão do capacitor, cancelando a tensão do capacitor de baixo, então a tensão da associação equivalente dos capacitores seria, vamos dizer assim, zero, né? Então, você não teria a tensão final na associação seria zero, mas você teria uma tensão individual em cada capacitor, tipo se você tivesse uma coisa assim. Só ver aqui. Se tivesse um capacitor aqui assim,
Então, dois capacitores aqui, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma polaridade assim, nesse capacitor V, né? E aqui eu tenho menos mais V, né? Por alguma razão, meu circuito, né? Enfim, eu fiz uma comutação qualquer, com as condições iniciais aí, dadas num problema, e aí eu cheguei nessa situação aqui, né? Um capacitor, a expressão para tensão no capacitor me leva, né, a uma situação final em que ela vai ela vai valer V, né, e a outra, ela vai valer V, só que com a polaridade trocada. Deixa eu só trocar aqui a polaridade. Então, aqui seria mais menos. Então, veja, se eu for substituir isso aqui por um capacitor equivalente, né, eu teria alguma coisa do tipo aqui. E aí, bom, a tensão final, né, sobre esse capacitor equivalente, né, seria zero, né, nessa situação aqui. Por quê? Porque eu tenho, daqui para cá, eu tenho um aumento de V, né, volts, e aqui eu tenho uma queda de V volts, ou seja, desse ponto para esse ponto, dá zero, né? Então, quer dizer, eu posso terminar numa situação disso aqui, eu tenho isso aqui, né? Isso aqui conectado a um resistor aqui, vamos dizer assim, um circuito RC, resposta natural. Eu posso terminar, né, dependendo da configuração que eu tenho no circuito, com uma situação desse tipo. Eu tenho mais, menos aqui, menos, mais, por exemplo, aqui, né, V e V. Então, fica uma tensão residual, né, em cada um desses capacitores, mas o elemento equivalente, ele termina com a tensão que ele tem que terminar, né, que é zero. 0 volts. Então, vocês podem encontrar problemas também similares a isso aqui, com capacitores associados em série, em que isso vai acontecer também. Vai ficar uma energia presa, né, nessas associações. E aí, bom, nada disso vai ser contraditório com as leis de Kirchhoff, né, nem com o funcionamento do circuito físico do circuito, só vai ser contraintuitivo, né, são situações que você não, de cara assim, você não espera encontrar, mas elas podem acontecer, né. Mas, obviamente, não, elas estão aqui, são, assim, particularidades, não são casos particulares de circuitos em que você tem mais de um elemento e associações desses elementos aí, indutores em paralelo e capacitores em série, certo? Inclusive, no livro tem alguns exemplos com os dois casos, né? Você vai encontrar circuitos aí com capacitores e indutores que você tem essas situações. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso aí? O Felipe aí tá falando, tem um problema aí, 7.25, que é semelhante. Bom, pessoal, então, só para a gente checar aqui, né, que o que a gente, tá tudo fazendo sentido, né, e veja que a gente obteve aqui as correntes, né, viu que os valores finais dessas correntes nos indutores vão ser diferentes de zero, né, no 2 e no 3. Só que vamos fazer o seguinte, vamos checar aqui a energia, né, como é que a energia está tá se comportando nesse circuito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, vou calcular todas as energias iniciais acumuladas nesses indutores, né. Então, a energia inicial acumulada, né, vai ser 1 meio de Li ao quadrado, né, se eu vou pegar as correntes para cada um e substituir T igual a zero, e calcular, né, 1 meio de Li ao quadrado para cada um dessas três correntes aqui, dos três indutores, e aí eu vou ter a energia inicial armazenada em cada um dos indutores. Vamos ver aqui quanto é que isso aqui vai dar. Então, veja que o indutor 1, né, tem 0,25 microjoule de energia armazenada, no 2 tem 1 microjoule, né, são os dois por onde está passando corrente, no instante zero, e no 3 tem zero, né.
porque não tem nenhuma corrente passando por ali em T igual a zero. Então, aqui está a energia inicial. Vamos ver a energia final, né? Qual é a energia que vai ficar armazenada nesses indutores aqui quando o T vai para infinito. Então, novamente, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou substituir aqui, né, T igual a infinito. Aqui eu vou substituir T igual a 100, porque como essa resposta é muito rápida, né, T igual a 100, o circuito já está em regime estacionário. Então, eu vou simplesmente calcular aqui os valores, novamente, 1 meio de L ao quadrado, fazendo T igual a 100, para ver quais são os valores finais de energia, né. Então, vamos ver aqui o valor final de energia. Então, veja, no indutor 1, não vai ter energia, né, porque a corrente 1 vai para zero, então está correto, e vai sobrar energia acumulada no indutor 2 e no indutor 3. Né? Então, 0,39 microjoule no 2 e 0,23 no 3. Bom, se eu sei, né, a energia final e eu sei a energia inicial, então vamos ver aqui qual é a diferença entre final e inicial, né? Então, vou simplesmente calcular aqui um delta de energia, né, que vai ser a energia final menos a energia inicial de todos os indutores, né? Para ver, né, qual foi a quantidade de energia que variou, né? Então, eu estou vendo a situação dos indutores antes do chaveamento e depois do chaveamento e vou fazer a diferença, né, da energia acumulada numa situação e em outra. Então, veja que deu menos 0,63 microjoule, né? Menos 0,63. Então, quer dizer, somando toda a energia que eu tinha no começo, somando toda a energia no final, subtraindo a energia do final da energia do começo, vai ficar faltando aí menos 0,63 microjoule. Aí a pergunta para vocês é, para onde é que foi essa energia aí, de menos 0,63 microjoule? Foi consumida pelo resistor. Exatamente, Felipe. Então, se isso aqui está correto, né, essa energia aqui tem que ser o valor da energia consumida pelo resistor. Então, vamos ver se isso é verdade, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para ver se isso é verdade é eu vou determinar a tensão aplicada sobre o resistor, né? R vezes a corrente 1, que é a corrente que passa por ele. Então, está aqui a tensão sobre o resistor, e depois eu vou calcular a potência, né? Sobre o resistor. Então, tensão, potência V vezes I, certo? Então, isso aqui vai me dar a expressão para a potência, né? Consumida pelo resistor. E aí, para achar a energia, eu vou simplesmente integrar a potência, né? Então, eu vou integrar aqui, usar a função do SciPy, integrar P na variável T, de 0 até infinito, né? Isso aqui vai ser toda a energia que o resistor vai consumir, né? Após o transiente aí do circuito. Então, de 0 a infinito, esse resistor vai consumir essa energia, né? A integral da potência nesse intervalo aí. Então, novamente, vou calcular isso aqui e eu vou colocar aqui, printar o valor da energia em microjoule também, para ver quanto é que dá. Então, calculado aí o valor, deu 0,63 positivo, né? Ou seja, né, as contas estão batendo, né, em termos de energia também. Então, se a lei de Kirchhoff das correntes está sendo obedecida lá pelas expressões das correntes que a gente obteve, aqui também a lei de Kirchhoff das tensões está sendo observada, né, porque a energia está se conservando. Então, toda variação de energia que os indutores, né, armazenados nos indutores, que ocorreu lá, foi a energia que o resistor dissipou, né, então a energia está exatamente se conservando como é o esperado. Ou seja, né, as soluções que a gente obteve estão de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões, e a gente sabe que essas soluções são únicas, né, então elas têm que estar corretas, né, então essas são as únicas soluções possíveis, né, para esse circuito, e estão aí de acordo, fisicamente estão de acordo com tudo que a gente sabe, né? Ok? Bom, o que a gente pode ver, né, fazer é olhar aqui no circuito
se isso realmente vai acontecer, né? Então, vamos voltar aqui o circuito para a simulação para o caso estacionário, né? Ele está aqui mostrando a simulação, ok. Bom, vou chavear aqui, né? E vamos ver o que é que acontece. Então, chaveei aqui. Veja que é tão rápido o transiente que mal dá para ver essa corrente aqui mexer, né? Que a constante de tempo do circuito é muito pequena, né? Então, se eu aumentar aqui a velocidade da corrente para vocês verem, né? A corrente final, então veja que tem a corrente final circulando aqui. E essa corrente, ela vem aqui, né? Daqui, ela vem de cima para baixo, né? Ou seja, ela está positiva lá, então nesse indutor que ela vem de cima para baixo, aqui vai de baixo para cima, né? Ela circula no sentido anti-horário. E aí, se a gente for ver o valor dela, né? Vou colocar o mouse aqui, 3,125 mili, né? Que é a que está passando aqui nesse indutor. Se eu colocar essa daqui, ela está aqui, ó, menos 3,125 nesse outro gráfico. Ou seja, né? Tá tudo de acordo, inclusive aí na simulação. A gente confirma aí a resposta que a gente achou. Ok? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso aí? Sobre esse problema? Professor, Pois não? para mim determinar a energia que sobra aí nesses indutores aí, como é que eu faria? Você precisa determinar qual é a corrente final neles, né? Para poder determinar a energia. Então, esse é o caminho. Primeiro, você tem que determinar a corrente final, cada um desses indutores, para poder determinar a energia final. Certo? Foi isso que a gente fez Certo. lá. Primeiramente, a gente determinou as correntes, e aí a gente viu que essas correntes aqui têm valores finais diferentes de zero, e a partir desses valores a gente determinou a energia. Entendi. Então, o que vocês podem entender, né, a gente pode fazer uma segunda interpretação, né, do comportamento da energia nesse circuito. Então, veja que esse resistor aqui, né, nessa configuração desse circuito, esse resistor aqui, ele só consegue dissipar, né, durante o transiente do circuito completo, né, ele só consegue dissipar 0,63 microjoule de energia, certo? Então, essa é a energia que ele consegue dissipar durante aí o transiente, né, entre zero e infinito, é isso que ele vai dissipar, né, pela resposta que a gente viu. Só que a energia inicial armazenada nesses indutores, né, no início, ela é maior do que 0,63 microjoule, certo? Ou seja, nessa situação, obrigatoriamente vai ter que sobrar alguma energia, porque se ele só vai conseguir dissipar 0,63 micro, e você tem mais de 0,63 micro armazenado aqui, então alguma coisa vai ficar presa aqui nesse circuito. E a energia que fica presa é justamente essa energia que ficou aqui, devido a essa corrente, nesses indutores aí em paralelo. Ok? Bom, então deixa eu só parar aqui e encerrar a gravação.